João Batista anunciou a vida de Jesus e ele veio, beleza, mas o que nós podemos aprender com a mensagem de João Batista? Muita gente lê essa passagem e não presta atenção em uns pontos super importantes que eu vou falar nesse vídeo aqui. Olá, tudo bem? Eu sou a Laura, sejam muito bem-vindos ao meu canal e se vocês quiserem aprender mais e mais sobre histórias da Bíblia, você está no lugar certo. Para a gente entender essa história, nós temos que abrir no livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, tá bom? Então, abra sua Bíblia nessa referência e acompanhe comigo. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar dizendo: arrependam-se de seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ser batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até mesmo dessas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo em seu depósito, mas queimará a palha no fogo e nunca se apaga. Primeiro ponto. Reparem no versículo 2. Arrependam-se de seus pecados, porque o reino do céu está perto. Mas o que significa o reino do céu está perto? Esse reino seria o reino de Deus. É só você pensar. Todo rei tem o seu reino. E o Senhor Deus, que é o rei dos reis, também tem o reino dele. E quem irá estabelecer esse reino, quem irá trazer o domínio do reino dos céus aqui para a terra, será Jesus Cristo, que logo depois apareceu quando João ainda estava falando. Por isso que o reino do céu estava perto. Estava perto aquele reino que os israelitas aguardavam por tantos anos. Estava perto aquela era messiânica, que inclusive eles rejeitaram porque não reconheceram Jesus como Filho de Deus. E logo abaixo, no versículo 7, nós lemos que os fariseus e saduceus queriam ser batizados por João. E João dá uma resposta bem dura para eles. Aí você pensa: nossa, mas que ignorância para alguém que quer ser batizado? Aí que você se engana. Repara bem na resposta de João. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Note que eles criam que se eles fossem batizados por João, só iria confirmar a salvação deles, porque eles eram descendentes de Abraão. O que isso quer dizer? Para eles só era salvo quem era da descendência de Abraão, ou seja, israelita. Mas Jesus mostrou que não é assim. Igual eu falei no outro vídeo, nós somos salvos pela graça. E João continua sua resposta: eu afirmo que até mesmo dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Não importa qual descendência ou de qual raça você seja, não é a sua raça ou descendência que te salva, mas somente Jesus. E o que significa o que está escrito no versículo 10? O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Vou falar brevemente aqui porque é um assunto muito longo. Nós é como se fôssemos as árvores, e os frutos dessas árvores é o resultado da nossa obediência para com Deus. Mas se nós desobedecemos, nós iremos produzir maus frutos. E aqui no canal já tem várias passagens de Jesus ensinando o que nós precisamos fazer para sermos obedientes a Ele. E eu vou deixar aqui na descrição para você conferir depois. E se nós somos desobedientes, o que diz aqui é:
toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Nós vamos para o inferno. Nossa, Laura, mas que pesado falar dessa forma. Gente, a Bíblia, como eu já falei em outro vídeo, não tem só um gênero literário. Tem romance, tem ação, tem suspense e muitos outros. E essa passagem aqui pode ser classificada como drama, uma tragédia. É claro, porque eram homens que falavam a verdade sem se importar se ofender fulano, se ofender cicrano, porque a verdade é uma só e não pode ser modificada. Mas João não só deu um gelo desse e ficou tudo bem, ele deu a solução, Jesus, que ele já tinha falado anteriormente no versículo 11, que ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E isso irá se cumprir em Atos 2, que se Deus quiser um dia a gente chegará, que eu vou ler mais pra frente aqui no canal. E para finalizar com chave de ouro, vamos ler o versículo 12. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Estudos mostram que a separação do trigo da palha ocorria quando o trigo triturado era jogado no ar e a palha, que era mais leve, era levada pelo vento. E assim Jesus irá guardar o trigo no celeiro, que são os filhos de Deus indo para o céu, e a palha será queimada no fogo que nunca se apaga. E aí você já sabe o resto da história, o que isso significa. E se você quiser ter mais acesso a conteúdos como esse, já se inscreve no meu canal, ative o sininho para não perder nada do que eu posto por aqui. E se quiser mais, também me siga no Instagram para ver perguntinhas, spoilers, novidades e muito mais. Então esse foi o vídeo, gente, espero que tenha gostado. E se você quiser aprender mais ainda, assiste esse vídeo aqui que você vai aprender como sofrer as perseguições e sofrimentos como cristão, tá bom? Então um beijo e até a próxima!